Olá, meu nome é Graciliano Ramos. Olá, meu nome é Rodrigo, você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro enquanto bebe vinho. Hoje é dia de livro e a gente vai falar sobre Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro aqui que saiu pela editora Rocco aqui no Brasil, está se tornando um queridinho aí das pessoas, tá todo mundo indicando. E eu li e chegou a hora da minha indicação. Então vamos lá, qual que é a história desse livro aqui? Ele vai contar a história de uma pessoa que tá ali meio desesperada, meio não, tá bastante desesperada, precisa resolver um certo problema ali muito rapidamente. É um problema envolvendo dinheiro, e aí essa pessoa tem a ideia de fazer o quê? Algo que todo mundo já pensou: assaltar um banco. Só que esse assalto vai dar um pouco errado, o assaltante vai tentar fugir. Nessa fuga, o assaltante vai acabar entrando num apartamento. É um apartamento que está sendo colocado à venda e tem um monte de gente lá visitando esse apartamento para ver se vai comprar ou não. E aí, também de uma forma meio atrapalhada, essa gente toda acaba ficando refém do assaltante de banco, sem que o assaltante quisesse. Meio que aconteceu. E aí é basicamente isso, porque essas pessoas, o assalto, eles de refém, é só um contexto, é só um pano de fundo pra gente acompanhar a história de um grupo de pessoas que vivem com muitos problemas. Problemas corriqueiros aí do dia a dia, problemas que deixam o quê? A gente ansioso. E tá aqui, gente ansiosa. O autor desse livro aqui, ele tem uma escrita muito interessante, porque o texto meio que vai brincando com você o livro todo. Então tem uns tons de ironia, tem uns tons assim de que os personagens fizeram aquilo, decidiram determinada coisa, mas você não faria isso não, com você seria diferente, porque com a gente é sempre diferente. Então eles tomaram aquele rumo pra vida deles, mas você não tomaria. Mas na verdade, conforme você vai avançando na leitura, você vai começar a se relacionar com as suas escolhas de vida. E aí o livro vai falar sobre pequenas coisas do dia a dia que vão deixando o quê? A gente desgraçado da cabeça. E aí eu tô falando de dívidas, tô falando de problemas no casamento, tô falando de medo de não conseguir criar um filho, é o aluguel que você não consegue pagar, é o teu trabalho ruim, é um trauma que você não trabalhou, é o seu medo de se relacionar com outras pessoas e com isso você se torna uma pessoa um pouco fria. Todas essas coisas que aos pouquinhos vão construindo a nossa ansiedade. A gente só vai perceber isso quando estiver sentado na frente de um psicólogo, que muita gente não faz isso. E aí tem que saber lidar com essas ansiedades aí no dia a dia. Então esse livro é isso, é meio que um estudo, meio que um espelho das coisas da vida mesmo, coisas profundas da vida. É um livro com aparência assim de leve, uma leitura bem gostosinha. Ela é bem gostosa, mas é aquele tipo de livro que em algum momento ali você tá lendo, bem tranquilinho, e aí de repente uma frase te dá um tapa na cara, e aí o outro capítulo te dá outro tapa na cara. Com isso ele vai formando reflexões e junto com o autor você vai pensando ali na sua vida, junto com a vida daqueles personagens, pensando nas suas escolhas de vida, do seu passado, do seu futuro, como tudo isso influenciou nas suas escolhas, como você tá agora. Então é um livro bastante pensativo, ele não é pesado não, ele faz você pensar de uma forma leve, ele te dá um abracinho, mas te dá um abracinho como uma boa terapia, te faz refletir. Você termina ali o capítulo, você fica pensando, fica refletindo. É um livro pra quem gosta daquelas histórias com vários personagens e de alguma maneira a vida desses personagens vão se interligando e você só vai entendendo isso aos poucos. Ele vai falar bastante sobre depressão e sobre suicídio. De novo, não é um livro pesado, mas é bom que eu fale, né, que tem esses gatilhos. Mas é um livro basicamente que fala sobre esperança. Por mais que ele mexa ali em algumas feridas que a gente não quer muito acessar, tem isso, né? A gente não quer mexer muito no que nos afeta. A gente sabe que tem ali uma ansiedade ali, a gente não quer muito mexer, deixa ela quieta. Esse livro faz a gente mexer um pouquinho nos nossos pensamentos. Mas é um livro que dá muita esperança sobre o amanhã, né? Em várias partes o autor fala que existe um amanhã, né? Vai existir um outro dia. Inclusive o livro termina mais ou menos assim. Então é um livro que, embora acesse aí algumas memórias, algumas coisas que você não quer mexer, é um livro reconfortante que vai falar sobre problemas de adulto. É isso, gente. Você que ainda é jovem não tem problemas de adulto, tem seus problemas de jovem, os problemas de adulto são ainda mais chatos. Porque você como adulto, você que tem que se resolver. Então assim, é um livro sem vilão, é um livro sem muitas conclusões ali nas histórias daqueles personagens. Porque como a vida, né, as coisas continuam, então eu fiquei muito pensando na vida deles ali depois desse livro, parece que eram pessoas reais. Agora tem um tipo de humor ali, é um livro meio que considerado comédia, tem um certo humor. Pra mim não funcionou muito, achei que foi um humor um pouco forçado, mas por causa disso todos aqueles personagens são agradáveis, embora todos pareçam meio idiotas, porque o autor descreve eles como idiotas, mas na verdade ele tá falando que todo mundo, né, a gente é meio idiota. Embora tenha isso e tenha essa comédia que não funcionou muito pra mim, os personagens são muito bem construídos. Eu fiquei pensando assim, quem eu sou ali na história, quais são os meus problemas, qual é a minha ansiedade. E é um livro que basicamente vai falar sobre as ansiedades de cada um, vai mostrar como cada um lida com esse tipo de ansiedade, e aí você vai ficar pensando como você lida com a sua ansiedade. Enfim, recomendo, um livro muito bonitinho, que embora pareça muito simples, ele traz ali uma profundidade bastante tocante. Então recomendo. Você já leu Gente Ansiosa? Gostou? Pretende ler? Comenta aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Assina esse canal se você ainda não assina, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!